Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta quinta-feira, 14 de dezembro, 11 dias para o Natal, 18 dias para o final do ano de 2023. Você vai ter comentários, análises das notícias pelo jornalista e advogado Marcelo Pavão e pela advogada Camila Amorim. A gente vai começar retomando uma reportagem, uma notícia que a gente analisou ontem aqui, que é daquela operação Heinsberg, em que foram feitas buscas e apreensões em endereços principalmente de diretores da empresa Anidrol em São Paulo, que fornecia, pelas acusações da Polícia Federal, substâncias químicas para serem usadas pelas facções criminosas na produção de drogas. Ontem a gente comeu bola, não disse que teve a Operação Heinsberg, teve buscas e apreensões também aqui na Baixada Santista, em Guarujá e em Praia Grande, e a gente também não explicou que o nome da operação ele é baseado no nome Heisenberg, que é o pseudônimo daquele professor Walter da série Breaking Bad, que prepara anfetaminas, que depois de ter dificuldades na vida, envereda pelo caminho do crime. É uma série de muito sucesso, não é, Marcelo Pavão? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que nos assistem. E antes que eu me esqueça, eu queria dar uma boa tarde para um telespectador assíduo, Sérgio Grijó, que me encontrou na eleição do Santos e falou: eu assisto sempre. Então, boa tarde, Sérgio. A gente não esquece de você não aqui. Paulo, com mais detalhes que a gente fica sabendo dessa Operação Heinsberg, a gente fica mais estarrecido do que de como as coisas são na realidade. Primeiro que a gente começa a descobrir que a investigação da Polícia Federal, ela já se desenrola desde 2019. Não é uma coisa de ontem, não foi uma coisa de afogadilho, não foi uma coisa inesperada. Há muito material que foi divulgado, o esquema, tanto o influencer com a sua sócia, uma mulher de 71 anos, envolvem filhos, envolvem pessoas, terceiros, é monstruoso o que se faz. E principalmente, né, os desdobramentos. Foram mais de 60 vendas em grande quantidade desse produto químico, não foram 2 ou 3, foram mais de 60 ao longo dos anos, conversas, e-mails, inclusive e-mails de um dos sócios, o próprio influencer, falando para um suposto comprador que o material que ele está vendendo é puríssimo, estarrecedor. Valores muito altos e, mais uma vez, a gente destaca que a empresa farmacêutica AstraZeneca, que ela requereu em 2019 que fosse feita uma investigação, porque o nome da empresa estava sendo utilizado indevidamente em notas frias. Então, sabendo-se disso, a gente volta para o vídeo que esse sócio, esse influencer, produziu logo após ser acusado, dizendo: não sei de nada, vou saber, sabe de tudo, a polícia tem provas, eles dizem robustas, mas são provas concretas e afirmativas do envolvimento dos sócios. Então, é lamentável que, diante dessa situação, as pessoas ainda fiquem querendo fazer média em redes sociais. E o pior, muitos seguidores, sem sequer se preocupar em obter alguma informação: estamos contigo, sabemos que é armação, você é um cidadão de bem. Aí eu fico com medo. Quando vira e fala mais um cidadão de bem envolvido em crime, eu fico com muito medo. Mas ainda bem que esse fio foi descoberto, e eu espero, ratificando e confirmando mais uma vez aqui o que a gente falou ontem, eu espero que a Polícia Federal, a Receita Federal, todos os órgãos investigativos comecem a fazer uma varredura em todos os locais que fazem armazenagem, utilização em grande quantidade de produtos químicos.
porque com certeza não deve ser o único caso, porque é um caso limpo, onde impostos são pagos, onde a mercadoria é entregue, somente é utilizado uma nota fria. E aí fica cada vez mais difícil, com as falsificações cada vez mais profissionais, se descobrir. Então espero que as autoridades fiscais e policiais façam uma varredura, porque vão descobrir muita coisa, Paulo. Ontem nós comentamos aqui que esse caso a Polícia Federal só levantou esse fio, só descobriu o fio dessa meada, porque uma das empresas para quem supostamente a Anidrol vendia produtos químicos em grandes quantidades, a AstraZeneca, disse que, quando foi perguntada pela Receita, que não era cliente dessa empresa, não comprava esse tipo de produto. A nota fiscal era emitida contra a AstraZeneca e outras gigantes multinacionais, era paga com dinheiro do crime, mas o produto era entregue para o crime e não para o suposto cliente. Foi só assim que se descobriu. Camila, boa tarde. Boa tarde a todos. Paulo, mais uma vez a gente tem de elogiar a inteligência da polícia. A Polícia Federal trouxe todas essas informações a público agora, porque ela já estava investigando isso, já viu uma inteligência por trás disso. Por isso que agora estão, vou dizer, estourando as operações, sejam na Baixada, sejam em outros lugares. Então, mais uma vez, parabéns para a Polícia Federal, para a Receita Federal, que conseguiram ver uma linha tênue, conseguiram pegar o que estava acontecendo e conseguiram achar toda essa corrupção que está acontecendo. Em relação aos nomes, eu sempre acho engraçado os nomes que eles colocam nessas operações. Se a gente for olhar, nunca é um nome comum, nunca é Operação X, Operação 10, Operação 20. Sempre são nomes inspirados em algumas coisas. Nesse caso, foi numa série de televisão. E o que eu acho mais importante é que aí está mais uma vez comprovado que rede social espalha fake news. Como o Pavão falou, esse pseudo-influencer apareceu logo depois que estourou, que apareceu tudo na mídia, dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou bonzinho, parará, parará. E muita gente caiu nessa dele. Ou seja, muita gente foi ali atrás dele, ouviu o que queria ouvir, para achar que a pessoa, vamos dizer, é boazinha. Então, mais uma vez, mostra também o perigo que é você pegar informações através apenas de um meio, principalmente de rede social. Essas pessoas que ficaram defendendo ele, de que ele é bonzinho, de que é um complô, de que ele jamais faria isso, não tiveram a paciência, não tiveram não foram atrás de uma informação verdadeira, não foram ler um jornal, não foram atrás de uma fonte segura. Receberam informações via rede social, que a gente sabe que a rede social é um dos meios menos confiáveis que existem hoje, e acreditou no que estava sendo dito. Então, mais uma vez, mostra para a gente a importância de ir atrás de uma fonte segura de informação que não é rede social. Então, parabéns para a polícia, que esse desenrolar de toda essa operação seja um sucesso, como foi toda a investigação. Existe circulando no WhatsApp uma versão de que o Renato Cariani, o influencer, ele não seria mais sócio da Ironberg há mais de um ano. Pode até ser, a empresa não é a Ironberg, a Anidrol é a empresa envolvida e dessa ele reconhece que é sócio. Pavão, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que policiais militares envolvidos em operações tipo Operação Escudo, de busca, de apreensão, depois de agressões, não são mais obrigados a usar câmeras nos uniformes. Claramente, uma decisão contra a transparência. Então, uma decisão política. Infelizmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo se permite vestir a casaca do político, porque é uma decisão absolutamente contra qualquer tipo de estatística, de estudo, de pesquisa, de qualquer tipo de situação
como você disse, de transparência e de proteção aos próprios policiais e à população. Quer dizer, o que impede? É nitidamente uma decisão política que a gente lamenta, mas a gente sabe, né, qual é a origem dos créditos que caem na conta do Tribunal de Justiça. É do governo do Estado. Então, ir contra o governo do Estado não é uma questão de Tarcísio, é uma questão histórica. O Tribunal de Justiça dá as mãos ao governador de plantão e os dois saem cantando juntos. Camila? Para mim é uma decisão absurda. Paulo, telespectadores, a gente comprovou com números como que estava essa questão dos policiais usarem câmeras sempre, independente da operação. Tanto que falou-se até muito, a gente inclusive aqui falou que o ideal seria aumentar esse número de câmeras para que todos tivessem. Quando nós comentamos justamente esta operação, todos nós falamos, nossa, o ideal seria que todos estivessem com câmera para não restarem dúvidas dos atos policiais. E agora vem o Tribunal de Justiça e dá uma paulada na nossa cabeça como essa. Como o Pavão falou, muita coisa o tribunal só dá aval para o que o governo do estado diz, né? E vale lembrar que uma das promessas de campanha do atual governador era a questão do uso das câmeras, né? Então, acho que assim, a gente está, infelizmente, tendo uma influência do executivo no judiciário. Parece que o próprio judiciário está esquecendo da autonomia dos três poderes, que ele não deveria ser influenciado pelo governo do estado, e sim, ele é autônomo para tomar suas decisões. Infelizmente, uma bola fora do tribunal. Para, juridicamente, realmente, o policial militar não é obrigado, né? Não é lei, que não há, o Tribunal de Justiça ele julga dentro da letra da lei, né? Sim. Isso aí teria que ser uma determinação das autoridades policiais, das autoridades do governo do estado. O governador Tarcísio se manifestou contra o uso de câmeras nos uniformes, apesar dos levantamentos mostrarem que o número de policiais mortos depois nos batalhões onde as câmeras foram adotadas tinha sido reduzido. Ele sentou em cima da questão, não aumentou o número de câmeras nos policiais, pegou 10 mil dos 90 mil policiais com câmeras, manteve só esses 10 mil, não fez a manutenção das 10 mil. E agora, judicializando, conseguiu a aprovação do Poder Judiciário a tese política do governador. Porque tinha uma liminar que determinava o uso, né? Exato, só que essa liminar foi cassada logo em seguida pelo presidente, horas depois, e logo em seguida já foi submetido ao pleno do tribunal. Isso não é uma questão que teria que ir para a justiça, né? Mas indo para a justiça, Paulo, você tem... Dá uma referendada. Você dá aquela referendada, você dá carimbada na decisão. Então agora, o discurso político do governo Tarcísio de Freitas olha, quem decidiu foi o Tribunal de Justiça. É um discurso falso. Isso daí é uma decisão... Fala, Camila. Desculpa, as decisões do executivo em relação ao uso das câmeras, por exemplo, a decisão da polícia, como o Pavão falou, não precisam passar pelo aval do judiciário. Imagina que se tudo que for fazer em relação à polícia, o judiciário tiver que dar aval. Acabou o judiciário, não tem mais ação para pessoa comum nenhuma. Exatamente, por isso que o discurso de dizer que a decisão é judicial é um discurso falso. Sim. Isso não depende de aprovação judicial. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta quinta-feira, Camila Morim, advogada, o Marcelo Pavão, jornalista e advogado, estão analisando as notícias com você. Houve muito barulho por nada em relação à sabatina e à votação no Senado da indicação, principalmente do ministro da Justiça, Flávio Dino, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal e também a do procurador Paulo Gonet para ser o PGR, o Procurador-Geral da República. No final, apesar da rejeição da ala bolsonarista, Flávio Dino vai ser ministro do Supremo
a favor dele o conhecimento jurídico, ele foi concursado para juiz federal, passou em primeiro lugar, tem uma carreira. Contra ele o fato de ser extremamente político e ter a imagem atrelada ao Lula e ao PT, apesar de nunca ter feito parte do PT. Ele foi do PCdoB e atualmente é do PSB. No PT ele atuou na década de 80, na origem do PT, ele atuou como simpatizante. Mas eu destaco, Paulo, ontem duas passagens assim que, para mim, ficam para a história dessas sabatinas e da política brasileira. Primeiro é o senador Flávio Bolsonaro dizendo que o pai dele, o ex-presidente Bolsonaro, cogitou indicar o Flávio Dino para o STF. Quer dizer, oposição e situação começaram a gargalhar. E o segundo fato relevante é o senador Sérgio Moro rasgando elogios ao Flávio Dino, dizendo isso e aquilo e perguntando se ele ia manter. A pergunta mais relevante que ele fez: Vossa Excelência vai manter as redes sociais ativas? Assim, eu achei de uma relevância, de um notável saber jurídico do Sérgio Moro, porque eu fiquei, sinceramente, olha, uma pergunta tão inteligente dessa, o senhor vai manter o Twitter? Ele nem sabe que não é mais Twitter, né? Quer dizer, mas é uma coisa muito interessante. Agora, o destaque tanto do procurador-geral Gonê quanto do ministro do STF, o Flávio Dino, os dois deram um banho na sabatina de ontem. O Flávio Dino, ele respondeu, ele saiu da figura do político, vestiu a toga do magistrado, ele foi perfeito. E o procurador, o Gonê também, o Paulo Gonê, ele foi brilhante. Inclusive quando questionado sobre situações muito assim, difíceis de serem manuseadas, manejadas ao vivo numa sabatina, como a questão da união civil entre pessoas do mesmo sexo, onde ele foi brilhante. Ele falou: não é justo que pessoas que convivam, que mantenham uma família, que tenham uma estrutura, não tenham os direitos dessa estrutura. Ele foi brilhante, deixou claro. E a segunda coisa, quando perguntado sobre o inquérito das fake news, né, o que ele tecnicamente disse: só o procurador-geral tem conhecimento desse inquérito e, assim, se for aprovado, tomando conhecimento, poderia dar parecer. Destaco essas duas porque as respostas foram técnicas, não foram políticas. E eu ouso a dizer aqui que o futuro ministro do STF, Flávio Dino, ele está muito mais para vestir a toga à la Edson Fachin do que André Mendonça, porque ele deixou muito claro que, uma vez de volta ao Poder Judiciário, ele será magistrado e não amigo dentro da Suprema Corte. Isso me deixa muito satisfeito, porque independente de quem indique, no momento que você senta numa cadeira de um ministro da Suprema Corte, você tem que soltar as amarras e não fazer o papel de amigo do mandatário de plantão. Gostei muito da sabatina. Acompanhei inclusive a votação ao vivo, né, pela televisão, mas no momento, e ainda que 31 senadores tenham votado contra, 47 mantiveram a lucidez, foi aprovado, e 65 votaram no Paulo Gonê. Gostei, são dois nomes bons. Também foram preenchidas vagas no Conselho Nacional de Justiça e outros cargos que estavam em vacância. Gostei, Paulo. Acho que o STF ganha com o ministro Flávio Dino e a Procuradoria não vai ser mais um puxadinho do Palácio do Planalto que nem tem sido com o Paulo Gonê. Contra o Flávio Dino, que os bolsonaristas chamam Dino da Silva Sauro, né, como se fosse um dinossauro, contra ele tem esse fato da extrema politização, ele tem uma carreira política. Agora, se a gente pensar bem, quem de nós não tem uma inclinação política, não tem uma opção política? Todo mundo tem uma simpatia ou pelo conservadorismo, pelo progressismo, pela social-democracia. Todo mundo tem pelo centro, né, pelo equilíbrio, todo mundo tem uma inclinação política, não é, Camila? Paulo, todos nós temos, sim, concordo com você. Entretanto, quando você está indo para esse tipo de cargo, principalmente quando a gente fala do STF,
é muito importante que você já não vista essa camisa política há um tempo. E se a gente for procurar o currículo do Flávio Dino na internet, até no próprio Wikipédia, que muita gente acessa, tá lá, entre a formação dele, tem ali político. Então eu acho que isso não é uma coisa boa. Eu não vejo isso como uma coisa legal, porque a gente já tem um preconceito, a gente já tem um receio de que muitas decisões dele vá ter um cunho político também. Então, eu acho importante que todos os magistrados, até nós advogados, quando estamos vislumbrando qualquer tipo desse cargo, quando achamos que podemos chegar ali, a gente já tem que maneirar um tempo antes com essas posições políticas, justamente por isso, pela indicação que você pode levar, e não tem que ser política, tem que ser pela sabatina, tem que ser pelo conhecer jurídico. Ambas as sabatinas foram ótimas, como o Pavão falou, demonstraram grande saber jurídico dos dois. Mas o Flávio Dino tem esse currículo inegável em que ele é classificado como político também. E os tribunais superiores não precisam de políticos, eles precisam de juristas para que possam decidir as melhores coisas para o Brasil. Em relação ao Bonet, eu acho que não tem muito que a gente falar, porque ele provou ser bom. Quando a gente busca em relação a ele na política, aparece uma ligação com o Gilmar Mendes em relação a uma associação, salvo engano, que foi fundada por eles, mas não aparece nada dele no ativismo político. Existem comentários dele ali ou aqui, mas não temos nada tão enfático como temos com o Flávio Dino. Espero que os dois me surpreendam, tá? Principalmente o Flávio Dino, e mostre que, apesar dele ter essa classificação como político, ter agido muito nesse sentido, lá no Tribunal Superior ele esqueça um pouco disso e seja 100% jurista. Os estudos acadêmicos de mestrado, de doutorado, mostram que os juízes, os ministros indicados para o Supremo, eles se afastam da linha política do padrinho, ou seja, do presidente da República que indicou. O caso mais notório é o do Joaquim Barbosa, né, que foi indicado pelo Lula e depois foi relator e presidente do Supremo durante o processo do Mensalão. Ali ficou explícito o afastamento do Joaquim Barbosa do Lula, que foi quem indicou. O próprio Edson Fachin, que era o relator das ações da Lava Jato contra o PT, e ele foi indicado pela ex-presidente Dilma. Pela Dilma Rousseff, né? Tem uma boa notícia, que a redução nesse ano, nos 10 primeiros meses, das mortes no trânsito em Santos. O relatório foi apresentado pela Prefeitura. Foram 25 mortes no ano passado, 18 nesse ano. O número de mortes de motociclistas foi reduzido, eram 12 no ano passado, 8 nesse ano, e não devia ter nenhuma, né? Agora, em relação aos ciclistas, não foi constatada nenhuma morte. Eu não conheço detalhes do levantamento, mas eu lembro que um antigo presidente da Associação dos Ciclistas de Santos, a Ciclosan, ele questionou o levantamento da CET e com razão. Ele provou que a CET nos levantamentos computava apenas as mortes de ciclistas ocorridas no local do acidente. E ele acompanhava o ciclista hospitalizado e o número de mortes de ciclistas em relação ao levantamento original era 3 vezes maior. Então, isso tem 15 anos, mais ou menos. Então, tem que levantar esse ponto. Mas, de qualquer maneira, é um dado positivo a redução do número de mortes, o trânsito de Santos menos fatal em 2023 do que em 2022. Olha, Paulo, eu vendo essa matéria... O presidente da Ciclosan era o Rubens de Oliveira Braga. Isso. Essa questão da estatística, do acompanhamento, eu assim, não estou aqui como advogado da CET e nem tenho essa pretensão,
mas é muito complicado, eu vejo que a logística é muito complicada do agente que está no local de algum acidente acompanhar até o final do tratamento, seja ele com sucesso ou vindo a óbito, dessa vítima. Isso deveria ser aprimorado. Acredito que essas entidades não governamentais, elas têm condição de fazer esse acompanhamento. Então, nessa época, o prefeito de Santos era o João Paulo Tavares Papa. Nós chamamos a atenção dele a partir do levantamento do Rubens de Oliveira Braga, que era simples, ele anotava o nome do acidentado e depois acompanhava no hospital. Ou ligava para o hospital, ou acompanhava pelo necrológio do jornal se tinha morrido ou não. Mas eu acho que eu penso. E o João Paulo Papa, ele mudou o critério a partir do levantamento do Rubens Braga. Se você quer estatísticas para dizer que Santos é a cidade mais isso, mais aquilo, mais tudo, qualquer cidade, você simplesmente para de acompanhar. Então, se a gente quer saber a verdade, eu penso que essas entidades sejam o caminho certo. Agora, o lado bom é esse, que o número de vítimas caiu. Agora, o lado ruim é que não se anda mais em Santos, né? Essa que é a verdade. É congestionamento para tudo quanto é lugar, é a onda verde-vermelha, quer dizer, um abre, outro fecha, o outro abre, outro fecha, você não anda em Santos, você dificilmente, dependendo da hora, você não tem mobilidade em Santos. Então, talvez seja esse o motivo, porque gostaria de também estar festejando, olha, nós temos uma mobilidade maravilhosa e os acidentes caíram. Mas, infelizmente, a nossa mobilidade é péssima e eu vejo esse resultado como óbvio dentro da falta de locomoção aqui em Santos, Paulo. Tem esse lado aí, negativo, levantado pelo Pavão, Camila. Pois é, em relação a esse lado, eu tenho brincado muito que eu saio de São Paulo, que é parado, antigamente eu ia para Santos, onde o trânsito fluía. Agora eu saio de São Paulo, que é parado, e chego em Santos, onde também o trânsito é parado. Eu já cheguei a levar um belo de um tempo, por volta de 1 hora, da ponta da praia ao Canal 1. Então é um pouco inacreditável. E também falta uma organização do trânsito pelo município. Os acidentes podem estar caindo com os motociclistas? Podem sim, mas também se o trânsito não anda, que também a gente não pode ter uma estatística muito certa. Em relação aos ciclistas, eu tenho uma crítica em relação a como eles se portam. Se a gente levantar o número de ciclistas que atropelaram pedestres, a gente vai ter um índice muito alto. O ciclista, ele acha que ele é acima do pedestre. Ele não entendeu ainda que o tá difícil hoje. Sempre é a prioridade. A gente vê que os ciclistas também precisam ser educados, não só os motoristas de carros e os motoristas de motos. O ciclista não para na faixa de gente, hoje tá difícil. Não para na faixa para as pessoas atravessarem. Eles simplesmente acham que são prioridades. Então, eu acho que vem aí também um ponto legal de ser feita uma pesquisa. O quanto que o ciclista atropela de pessoas, porque eles também não as respeitam. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, é bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, Marcelo Pavão, Camila Morim estão analisando as notícias com você. Uma pauta que foi levantada pela Rádio Bandeirantes de São Paulo é a da dificuldade que muitos portadores de deficiência têm encontrado para conseguir a isenção do IPVA. Onde está a dificuldade? No credenciamento da clínica. Muitas clínicas não reconhecem deficiências claramente apresentadas. Existe até a possibilidade do descredenciamento dessas clínicas, Pavão. São muitos os casos. Paulo, esse é um problema que a gente fica naquela o biscoito vende mais porque é fresquinho porque vende mais.
precisa das clínicas para descentralizar a emissão das autorizações, mas as clínicas, elas endurecem a situação. É muito complicado a gente transitar nessa hora. Eu me lembro que durante a pandemia eu precisei renovar a carteira de motorista e fui fazer o teste visual. Eu fui numa clínica particular credenciada, porque era aquela época que estava fechado, foi um caos, porque a médica que me atendeu, assim, só faltou, sei lá, me dar na cara. Porque a mulher, tipo, eu perguntava qualquer coisa, não, é aqui que eu assino, o senhor não está vendo? O senhor está aqui para fazer exame de vista. Eu fui tratado assim. Então, assim, é complicado. Eu vejo uma solução apenas, né? A necessidade de ter um órgão ou de economia mista, ou um órgão público, credenciado, centralizado, onde as pessoas vão lá, e aí os critérios são rígidos para os profissionais que atendem. É assim que a gente vê hoje nas UPAs, a gente vê no pronto-socorro municipal, onde o SUS há todo um regramento que você tem que atender. E essas clínicas particulares e esses ambulatórios particulares, consultórios particulares, eles muitas vezes, os profissionais se investem de, eu sou autoridade e vou exercer. É aquela mania do brasileiro ter poderzinho. Eu senti isso na pele com essa médica que eu fiz o exame. Eu imagino que o pessoal com portador de deficiência esteja sofrendo. Vejo que há necessidade da atuação do Estado. Mais uma vez, é uma questão de cultura, de educação, de treinamento, que os profissionais não se colocam. E a gente coloca sempre essa dúvida também na questão do médico amigo. Tanto tem aqueles que são dificuldades, como aqueles que não têm problema nenhum, vão no médico amigo e o médico amigo dá o atestado que quiser. A gente tem visto isso imensamente. Então precisa ser regulado isso. O profissional ele precisa ter critérios, seja para conceder ou seja para não conceder. Ele tem que seguir regras. Não pode ser a axologia, a entendologia, ou eu entendo o que. Não, você tem que seguir regra. Você tem tal, vai. Eu me lembro que a ex-deputada já falecida, Maria Ângela Duarte, ela era uma defensora ardorosa desse ponto, de se estabelecer critérios para se conceder um benefício ou se negar. Não pode ficar na subjetividade, Paulo. Camila? Precisa ser profissional, né, Pavão? Porque o que a gente falou do profissional amigo não é o profissional. Ou o profissional que dificulta também não é o profissional. Ele tem que ser o profissional. Não tem que ter... Desculpa, não tem que ser tendencioso para nenhum lado. Ele tem que fazer o trabalho dele, para o qual ele foi contratado. E uma coisa que também eu acho importante a gente ressaltar é que para você conseguir o benefício por qualquer dificuldade que você tenha, por você ser portador de qualquer coisa, ele é muito engessado também. Ele pede documentação, aí passa um pouquinho, ele pede mais documentação. Então, o meu pensamento vai muito em linha ao que o Pavão falou. A regra precisa ser mais clara. Você precisa enviar 10 documentos. Então, aqui é a lista dos 10. Não dá para dizer que daqui a pouco você pode pedir mais. Então, eu acho que falta o profissionalismo nesse sentido, porque vai lá da cá, se eu quero complicar a vida da pessoa X, eu complico, da pessoa Y é meu amigo, vai assim mesmo. Então falta profissionalismo. Tem duas notícias políticas interessantes de analisar rapidamente. Uma delas é a pesquisa do Instituto Paraná, referente à eleição para a Prefeitura de São Paulo, no ano que vem. Tem a candidatura à reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes, que herdou o mandato do Bruno Covas, prefeito eleito com ele, na chapa que morreu durante o mandato. Tem a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, apoiado pelo PT, aparentemente apoiado pelo PT, pelo presidente Lula. E tem a possível candidatura do ministro, aquele ministro que se notabilizou por ser o ministro da boiada, Ricardo Salles,
do meio ambiente do Bolsonaro, o Bolsonaro deu uma guinada essa semana, disse que o Ricardo Salles é o candidato. Até agora, o bolsonarismo se aproximava do prefeito Ricardo Nunes, que ainda não decolou definitivamente na pesquisa. Agora, Pavão, pode ser um tiro no pé, porque a eleição de São Paulo, ela é uma eleição fortemente influenciada pela política nacional. De todos os municípios do Brasil, São Paulo é o que tem a eleição municipal mais fortemente influenciada pela política nacional. E o presidente Lula ganhou no segundo turno do Bolsonaro na cidade de São Paulo. Perdeu no estado, mas ganhou em São Paulo. O Ricardo Nunes poderia ir para o segundo turno com o Boulos. O que ele tem mais o apoio do bolsonarismo, sem a polarização, ele poderia ser vitorioso. Talvez isso não aconteça, é difícil de fazer essa previsão, mas com o Ricardo Salles no segundo turno, com o Guilherme Boulos, aí fica totalmente polarizado e favorece talvez uma vitória do Boulos, se a gente lembrar que no ano passado o Lula ganhou o segundo turno em São Paulo. A gente ainda tem que acrescer nessa lista a deputada Tabata Amaral, que também é pré-candidata. E o Kim Kataguiri. E o Kim Kataguiri, que divide mais ainda votos do chamada... conservador. Assim como a Tabata divide o voto à esquerda. Mas há uma tendência da Tabata e o Boulos sentarem e talvez chegarem a alguma composição. O que eu vejo, Paulo, é que tanto o ex-presidente Bolsonaro quanto o deputado federal Ricardo Salles, o que eles desconhecem é que São Paulo, ela tem muitas São Paulos dentro. E você entrar na capilaridade da cidade de São Paulo, nos seus confins, nos bairros mais distantes, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que você encontra nos manuais. O atual prefeito, Ricardo Nunes, ele anteriormente, antes de ser candidato a vice na chapa do Bruno Covas, ele chegou até a ser presidente da Câmara de São Paulo, ele era o vereador. Ele tem o MDB, ele controla o MDB em São Paulo. E o MDB em São Paulo, ele tem uma função que em qualquer lugar você tem um diretório regional do MDB. Coisas que o Ricardo Salles não tem essa entrada, mesmo com o apoio do ex-presidente. O que eu vejo é que o Ricardo Nunes continua, sim, um forte candidato. Eu acho que hoje, se a eleição fosse hoje, eu colocaria num segundo turno o Boulos e o Ricardo Nunes, não o Ricardo Salles, mesmo com o apoio do bolsonarismo. Principalmente por conta do radicalismo, que o paulistano não gosta. É uma coisa muito interessante. O santista, quando vem um candidato radical aqui em Santos, o santista abraça, fala, me chama de meu amor. O pessoal da Baixada é interessante isso. O paulistano não. O paulistano não gosta de correr riscos. Se o Boulos acenar que ele vai colocar o pezinho na forma na hora que sentar na prefeitura, ele não vai ter tanta rejeição. Se o candidato conservador for aquele que fica falando vou radicalizar, ele vai perder por ele mesmo. É uma política que nem você falou, a capital é uma política inversa, não é uma política objetiva. Então as pessoas precisam se candidatar, é que nem o Bruno Covas fez. O Bruno Covas, quando foi candidato, no início, ele não tinha aprovação. Ele, a partir do momento que ele se apresentou como candidato, ele foi conquistando o eleitorado, que não o tinha. E aí, agora, essa bola, tá essa dividida toda. Eu ainda aposto no Ricardo Nunes, mas vamos aguardar. Camila. Também, São Paulo tem muito São Paulo. E a questão dele falar passa boi, passa boiada, teve uma repercussão em São Paulo que eu acho que nem ele tem consciência de como foi. Eu não consigo imaginar o Ricardo Salles que a gente vê entrando nas periferias de São Paulo e conquistando a simpatia dessas pessoas. Eu não consigo imaginar o Ricardo Salles e em várias localidades paulistanas fazendo conquistando essas pessoas.
porque, ao meu ver, só de você olhar para o Ricardo Salles, eu acho ele uma pessoa arrogante, eu acho ele uma pessoa metida, vamos dizer assim. Não vejo ele conquistando esse eleitorado, como o Pavão bem disse, o Bruno Covas fez quando foi eleito. Então, eu acho que a gente tem um problema aí, até de imagem do Salles em relação aos paulistanos. Infelizmente, eu acho que o Pavão falou é razoável. Eu vejo por aqui o Ricardo Nunes sendo eleito novamente. Vou deixar aqui que não é essa a minha vontade, mas ele está fazendo aquele caminho que todos os políticos que querem uma reeleição fazem, né? São Paulo está um canteiro de obras, cheio de faixas da prefeitura, dizendo que para o bem-estar, tudo está sendo recapeado, ou seja, agora vai recapear, se ele for eleito, ano que vem vai estar tudo perfeito, ele vai ser eleito e o asfalto vai voltar a estourar, toda a questão de necessidade, que sabemos que São Paulo existe, que estão sendo resolvidas, tapando buraco agora, vão aparecer após a eleição dele. Mas Ricardo Salles por aqui, eu nem vejo essa possibilidade, tendo em vista a imagem que ele tem aqui. Olha, a outra notícia política interessante é dos Estados Unidos, a gente tem que analisar muito rapidamente. A Câmara aprovou o inquérito para impeachment do presidente Joe Biden por irregularidades do filho dele, que talvez tenha tido o patrocínio dele. O filho pediu desculpas, disse que fez essas coisas para se recuperar da dependência de drogas, negócios ilícitos, principalmente na Ucrânia, né? O Hunter Biden. Agora, nos Estados Unidos tem uma característica interessante. Todos os deputados republicanos votaram pela abertura do inquérito. E todos os deputados democratas votaram contra. O inquérito vai ser promovido. Só que depois a votação vai para o Senado e aí a questão se inverte. O Senado tem maioria democrata, então a chance de prosperar um processo de impeachment, de ser aprovado, é praticamente nula, né? Paulo, e tem mais um detalhe muito interessante desse processo. A gente nem imagina como é isso no Brasil, onde cada deputado vota da maneira que quer. Mas lá você né? tem uma outra ordenação política, né? Você tem uma... Lá tem na prática o bipartidarismo. Né? Não só isso, você tem a fidelidade partidária, é muito forte. Agora tem um detalhe muito interessante. Nas pesquisas eleitorais americanas, o ex-presidente Trump aparece cerca de 2, 3 pontos na frente do atual presidente que vai tentar a reeleição. Essa investigação, essa situação, ela remonta os 2 últimos anos do governo Trump, onde o ex-presidente Trump determinou que fosse feita uma investigação contra o Biden. E absolutamente nada foi achado. E qual que é o detalhe interessante? O Biden está sendo considerado pessoa idosa, uma pessoa que não é tão forte. Essa investigação pode significar o que o Biden precisava para se afirmar como líder. Então, porque assim, ontem foi determinada a abertura de 3 comissões investigativas. Essas comissões têm o dever de fazer o levantamento e fazer a apresentação do pedido de impeachment. Se o pedido de impeachment sequer for apresentado, o que a gente duvida, mas sequer for apresentado, o Biden já festeja. Se ele for apresentado e for derrotado, é o que o Biden precisava para se alavancar e tirando a sua responsabilidade. Então vejam, o ex-presidente Trump tem 99 acusações dentro do judiciário contra ele. O Biden agora tem uma movida pela maioria republicana da Câmara. A chance de impeachment é praticamente zero, mas pode ser o que faltava para o Biden se reeleger. Camila, muito rapidamente, que a gente já está no final, já avançou no nosso tempo. Não, concordo com o que o Pavão falou. Talvez tenham dado impulso para a eleição do Biden, né? Para que o Biden seja uma figura
que infelizmente ele sozinho não está conseguindo ser. Aí esse impulso para o Biden vai afundar ainda mais o Trump. Então, cenas dos próximos capítulos parece ser bem interessante o que vai acontecer por lá, mas impeachment do Biden eu também duvido muito. Hoje e amanhã, entre 10h30 da noite e 11 da noite, tem um espetáculo bonito no céu, que é a chuva de meteoros, tem o pico, tem 2 picos hoje e amanhã, a chuva de meteoros geminídeos. Se o céu não estiver encoberto, você tem um belo espetáculo para assistir à noite, essa chuva de meteoros, que a gente chama também de estrelas cadentes. Então, entre 10h30 e 11 de hoje, quinta-feira, e de amanhã, sexta-feira, chuva de meteoros geminídeos, é na direção nordeste, aqui na Baixada Santista, na direção da constelação de Gêmeos, por isso que é chamada de geminídeos. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo as participações do Marcelo Pavão e da Camila Morim, o trabalho da equipe técnica daqui do Sistema Costa Norte de jornalismo e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.